Então vamos aproveitar, vamos de novo, né? Uma hora a gente acerta aqui. A Uhum. pergunta era, Valdecir, para tu contar um pouco da tua história para nós. Aproveita já que o Tá. pessoal não ouviu e quem sabe não viu o teu currículo. Se tu Tá puder bom, fazer o favor de te apresentar para nós. bora lá. Bem, como tu falou aí, tu deu uma breve falada sobre o meu currículo. Eu sou produtor rural, suinocultor, tenho outras atividades na agropecuária, bovinocultura, tem lavoura junto com a família, é uma empresa familiar. Que nem eu falava, desde o meu avô sempre teve suínos na propriedade, sempre teve sua criação lá para consumo e comercial também. A partir da década de 80 é que o pai entrou, assumiu o comando da propriedade. É uma pequena propriedade, à época tinha 20 e pouco, 25 hectares, na verdade. Depois foi agregando um pedaço aqui, outro ali. Hoje tem no Uhum. máximo 45. Então é uma pequena propriedade, na verdade. A realidade e a característica da Do nossa Alto Sul. região aqui do Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul, e tu pega toda a metade norte do estado, onde está concentrada a suinocultura, bovinocultura de leite, avicultura, tudo pequena propriedade. Bem, então a partir da década de 80, aí, o pai começou a se dedicar mais à suinocultura, começou a melhorar instalações, ainda à época eram instalações de madeira, chiqueiro, pocilgas de madeira, mas já fazendo elas dentro de um certo conceito para facilitar o trabalho e também para tentar criar o melhor possível os animais. A partir da década de 90, início dos anos 90, nesse meio tempo eu fui para o quartel também, ali em 88, 89, na minha volta do quartel é que eu realmente entrei para dentro da granja de suínos e nunca mais saí, né? Boa. Aí na década de 90 se começou a construir a granja nova, que o pai buscou uns projetos novos, um novo conceito de granja dentro da modernidade, dentro daquilo que é para ser, para criar a suinocultura, ter suínos de forma comercial, e aí foi avançando. Ele começou lá na década de 80 com 3 matrizes e assim nós fomos crescendo. Então, a partir da década de 2000, a suinocultura entrou numa transformação muito forte, veio com força a integração agroindustrial das cooperativas, das empresas também, e ela foi se transformando, e a gente foi procurando evoluir junto, tanto tecnicamente, quanto na genética, quanto nas instalações. E a integração tomou conta a partir da década de 2000, a verticalização da integração. Antes era uma integração de compra e venda. A partir de 2010 em diante, aí 2015, a verticalização ela foi completa, né? O produtor se transformou num parceiro produtor. Então a gente Uhum. veio evoluindo também, e hoje nós temos uma granja altamente tecnificada, dentro dos padrões recomendados de bem-estar animal, de produção, de controle, de meio ambiente, tudo que manda a legislação, a gente segue tudo muito bem como é preciso. Continua na mão da família, eu, a minha esposa que gerenciamos a granja, os meus irmãos trabalham conosco lá na granja, cada um faz uma atividade dentro da granja, e o pai hoje está aposentado, então ele é mais um visitante da granja, na verdade, né? Sempre está por Para lá fazer a parte também. dele. Exatamente. Então, na verdade, a nossa principal atividade aqui no Rio Grande do Sul é suinocultura. A gente tem um outro negócio de lavoura fora do estado também. Então, a gente foi procurando diversificar também para poder atender a necessidade. A família é grande, 5 irmãos, família, todo mundo é casado, tem filhos, a gente precisa ter recursos para manter todo esse povo e dar uma vida razoavelmente digna, né? E em 2005 eu fui convidado para aceitar o desafio de concorrer à associação, ao cargo de presidente da associação. Foi uma surpresa para mim, eu jamais esperava isso, nunca almejei esse tipo de coisa na minha vida até lá. Então,
e aí a gente construiu com um grupo de produtores de todo o estado. Eu entrei um pouco nessa vida pública a partir de 2000, aqui, naquela época, 2000, 2002, teve uma crise muito forte no setor, né, Eduardo? Sim. E aí teve, no Rio Grande do Sul, fizeram a CPI da carne na Assembleia Legislativa em 2002, foi aquele movimento, e eu e mais um grupo de produtores daqui, de outras regiões, a gente participou ativamente dessa CPI, contribuindo com informações, enfim, fazendo aquilo que tinha que ser feito. E a partir dali eu despontei, vamos dizer assim, um pouco dentro desse processo, e aí os produtores que estavam comigo, aí o grupo que estava envolvido nisso aí, me procuraram em seguida desse episódio, quando acabou toda essa história, e me desafiaram, por que nós não conversamos com o presidente da época, o Gilberto, e a gente vê lá para a gente fortalecer a associação, a gente pegar também junto, entrar na associação, e aí o desafio foi posto, eu acabei aceitando, né, Eduardo, e demais. E estou aí até hoje, há 17 anos e alguns meses já, é bastante tempo, mas, enfim, o pessoal confia no trabalho, o grupo, a equipe, aquele pessoal desde o início até hoje, grande maioria está conosco na associação, então a gente procura tocar também a entidade, a Axurs, de uma forma muito profissional. Como a gente quer, trabalha os negócios de cada um de nós dentro das nossas propriedades, a entidade não é diferente, a gente procura ter um profissionalismo extremo para atender as demandas, as necessidades, aquilo que o produtor precisa que a entidade faça da porteira para fora, que é representá-lo bem, defendendo aqueles interesses junto aos órgãos públicos, estaduais, federais, municipais, enfim, todas aquelas demandas que nós sabemos que são inerentes, que o produtor sozinho não consegue buscá-las, mas como uma entidade representativa que ela vai lá com um olhar e com um trabalho da coletividade, de buscar o interesse de todos, então a gente consegue realmente fazer o trabalho que tem que ser feito. Então um pouco da minha história é essa, e então estou aí trabalhando até hoje, me dedicando, procurando fazer o melhor possível, tanto lá quanto entidade, a qual eu estou presidente, quanto no nosso negócio, seja aqui na suinocultura, na bovinocultura que a gente tem, na lavoura. Então a gente procura ser extremamente profissional, porque não tem espaço, Eduardo, você trabalha numa empresa, os demais que estão aqui, sabe que hoje não tem espaço nos negócios, seja qual for, se a gente não for extremamente dedicado, profissional, seguir as regras, olhar as tendências e buscar sempre empregar o que há de melhor dentro da nossa produção ou dentro da atividade que a gente exerce. Certeza. Eu só pegar dois pontos que tu comentaste aí me chamou muita atenção. O primeiro é a questão da evolução, né? Tu é a cara da suinocultura do nosso sul, aqui, basicamente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Propriedades pequenas foram crescendo, um puxado aqui, um puxado ali, um puxado ali, e a coisa foi profissionalizando e criando corpo, e o pessoal foi ficando e foi dando essa cara para a suinocultura. E ainda bem que as coisas evoluem. É nessa linha que esse outro ponto que eu peguei do resumo teu aí, a questão da evolução, né? Eu brinco aqui também, eu lembro que lá na minha nona, né, minha avó, eles também criavam suínos para não dizer porco, né? Porque na época era criava porco, né? Chiqueiro de madeira, a gente ajudava a cozinhar a lavagem no tacho, botava um ovo até para aproveitar, né? Então as coisas evoluem, né? E a última parte, eu acho que dá para a gente seguir nessa parte da evolução, graças a Deus, né? Evolui. Olha, Eduardo, só para complementar um pouco a tua história, o meu avô tinha um chiqueiro de 2 andares, tá? De madeira, soalho de madeira, com as frestas. Daí tu imagina o que acontecia, que tinha os porcos em cima e embaixo, né? Quando tu ia lá em cima, beleza, tu tava livre de qualquer incidente. Agora, quando tu ia na parte de baixo para tratar, para fazer qualquer coisa, daí tu sabe vocês imaginam o que podia acontecer na cabeça do vivente que ia lá na parte de baixo, né? Boa. E aí eu lembro também, né, na empresa que eu
que eu trabalhei antes, era uma integradora, a gente começou a falar de integração, né? Tu falou, ó, meu pai começou com 3 fêmeas, eu lembro que tinha integrado, que tinha uma porca, era integrado, né? Uma porca, depois uma porca de Sim, cachaça era integrado, então era uma sim, loucura. Eu acho que sim. nessa linha, a gente estava falando de evolução e profissionalismo, e eu acho que uma coisa que tu pegou forte nessa parte dentro da associação, tu falou de trabalhar dentro da granja, mas dentro da associação como uma entidade para ajudar o profissional, né? E nisso a gente entra necessariamente na questão da lei da integração, né? Que Sim. saiu em 2016, e eu ouvi dizer que tu trabalhou muito forte junto com o pessoal na participação ativa da questão dessa legislação. Tu pode contar um pouco para nós? Olha, Eduardo, sem dúvida, eu acho que a suinocultura, a suinocultura, eu acho não existe, o é ou não é, né? A suinocultura passou por transformações e fases, você, como eu, como meu pai, como teu pai, enfim, quem é suinocultor e até hoje, ou foi, deixou de ser, mas vem lá da década de 70 para cá, conhece toda a história, conseguiu vivenciar ela de como ela era e de como é hoje toda essa evolução que nós temos aí. E não é diferente nessa questão de comercial que a suinocultura é hoje dentro do sistema de integração. O que se tinha 5, 6, 10 anos atrás, até mais do que isso? Produtor e indústria eram inimigos, adversários. Um precisava do outro e se olhavam e se tratavam como adversários ferrenhos, sempre um achando que o outro estava logrando um e vice-versa, sabe? Então, não havia entendimento, quando tinha que falar de preço, de negociação, era uma guerra, enfim. E o que acontece? A integração, ela veio e ela colocou isso de uma forma um pouco diferente. A indústria vem, faz uma parte, fornece o insumo, fornece o suíno, pega o produtor integrado, verticalizado, hoje ele entra com a propriedade, com a instalação, mão de obra e tudo aquilo que é inerente, necessário dentro da propriedade para bem desenvolver, cuidar e criar aquele rebanho que ele recebe da sua empresa integradora. E tem uma relação contratual. A lei da integração, ela estava parada no Congresso lá na década de 90 ainda. Eu fiquei sabendo que existia um texto sobre esse assunto, foi em 2004, 2006 ou 2007, se não me falha a memória, através do deputado Luiz Carlos Reis, que eu tinha contato com esse pessoal todo e tal, e um dia, não sei, com cargas d'água, ele me disse, Falador, nós temos uma lei aqui que fala em regulamentar o sistema de integração no Brasil, de suínos, aves, o fumo também, está dentro do sistema de integração com as fumageiras, e a partir dali esse assunto interessou. Nós, como a BCS, à época o presidente era o Rubens Valentini, que também fez uma transformação muito grande na BCS, a partir de 2005, quando ele assumiu a BCS, botou um novo olhar sobre a carne suína, que era o mote que ele trabalhou, a modernização da BCS também. E aí nós começamos a trabalhar esse texto, começamos a olhar isso junto com a BCS, liderando o processo, todas as estaduais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, todos os estados que têm associações, a gente se envolveu. Aí a senadora Ana Amélia, à época era senadora, ela pegou esse texto e levou para o Senado. E dali ele realmente começou a andar, porque daí lá no Senado a coisa foi mais rápida, porque ela pegou isso e despachou para que andasse. E nós pegamos isso junto com a CNA, daí a CNA se envolveu no processo também, que eu acho que a confederação ela tem muita força a nível nacional, aí veio a BPA, veio a indústria. Eu sei que de 2009 ou 2010, que realmente veio para a mesa de discussão esse assunto, nós só conseguimos fechar o texto em 2015. Então foram aí 6, 7 anos de reuniões e viagens, discussões e etc. Porque nós defendíamos uma coisa, a indústria defendia outra. Então nós tínhamos consenso em muitas coisas, em outras não. Então foi muita conversa até a gente chegar no consenso mais próximo e tentar agradar o mais próximo possível as duas partes. Conseguimos isso através de um texto apresentado, foi para votação no Congresso Nacional.
Lá teve algumas resistências políticas por parte de alguns deputados e alguns partidos políticos que, não, mas ela não está atendendo, precisaria mais isso, mais aquilo outro. Aí eu interferi diretamente pelo contato político que eu tenho com o pessoal aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, os deputados aqui que eu me dou e tenho ligação com todos os deputados de todas as bandeiras partidárias, a gente não tem problema nenhum em relação a isso. Então eu entrei em campo e conversei com esses deputados que tinham alguma resistência em dar apoio e dar o voto para que aquilo realmente fosse aprovado no Congresso. O que eu disse para ele? Eu digo, deputado, talvez o texto, a lei, ela não é perfeita, mas ela nos atende 90 e alguma coisa por cento. Hoje nós não temos nada. Com essa lei passando, nós vamos ter 90 e alguma coisa nos atendendo. Então, não, por favor, vota a favor, não deixa isso morrer, que depois os complementos para frente, eles vão ser trabalhados dentro da cadeia produtiva, produtora e indústria, e realmente foi o que aconteceu. Em 2016, o Michel Temer sancionou a lei, se não me engano foi abril ou maio, não me recordo bem o mês agora, e a partir dali a gente começou realmente a sentar à mesa com a indústria, principalmente as duas grandes integradoras do Brasil, BRF e JBS. Vou fazer o nome aqui porque não tem mistério. Eu tenho uma relação muito tranquila com todo mundo. A gente senta ao redor da mesa, conversa como gente grande, a gente conversa do negócio, daquilo que é para ser, para atender o interesse do produtor e da indústria integradora. A gente não quer conflito, a gente não quer criar imbróglio com ninguém, Eduardo. A gente quer que a coisa ande, que o setor se desenvolva, que o produtor ganhe aquilo que ele tem que ganhar. Se ele fizer a parte dele da porteira para dentro, porque eu sempre falo para o produtor que nós não vamos defender aquele produtor que não quer ganhar e não quer fazer o que tem que ser feito, para entregar o melhor produto, a melhor produção e a melhor produtividade. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Aí criou-se as CADEC, que é as câmaras técnicas, onde se senta para discutir remuneração, discutir índice de produção, de produtividade, o que vai valer para o ano que vem, quantos leitão por ano ele tem que entregar para cumprir as metas, qual é a conversão alimentar, qual é o GPD, qual é a mortalidade. Então, tudo isso a gente senta para estabelecer critérios. A mesma coisa na questão das ampliações de granjas. Hoje, os bancos, por exemplo, para financiar o produtor que vai ampliar a granja, dinheiro para ampliar ou para fazer granja nova, a lei diz que a CADEC tem que chegar num acordo, estabelecer valores referenciais que tem de custo aquele investimento. Isso tem que ter um consenso e tem que ser elaborado uma ata entre os produtores da CADEC e a sua integradora. E essa ata tem que ir para o banco, senão o banco ele fica impedido por lei hoje de alcançar dinheiro se ele não tem esse acordo, esse referendo entre produtor e indústria, um entendimento através dessa ferramenta. Então eu vejo que evoluímos bastante. A relação hoje, ela está muito boa, a gente conversa que nem gente grande, a gente fala de negócio, a gente não fala de teorias, de ideologias, não tem coitadismo, não tem nada que não seja o negócio. E o produtor tem que tratar isso como negócio dele, não tem por que ficar fazendo choradeira ou se vitimizando. Se tu aceitou fazer um negócio com alguém, se ele não tiver bom, o que tu tem a fazer? Faz o distrato daquele negócio. Então, mas nós, quanto entidade, quanto a Axurs, quanto a BCS, eu sei que os demais estados também trabalham muito isso, a gente tem evoluído muito porque a suinocultura de todas as cadeias produtivas na produção animal é a que mais está organizada, é a que tem entidades em cada estado e tem uma entidade nacional que nos representa. Então a gente, nesse ponto, está muito bem organizado e a gente tem conseguido evoluir muito nisso e graças ao trabalho dessa equipe, de todos nós, minha e de todos os outros presidentes dos outros estados, liderados pela a nossa BCS, que é através do presidente Marcelo hoje, que nos comanda lá em Brasília. Para mim, essa lei da integração
trouxe, eu acho que acima de tudo, transparência, né, Colador? O Também. pessoal, o integrado achava que era uma coisa, a empresa achava que daqui a pouco era outra. Então, assim, transparência para mim foi um dos resumos, né? E para realmente, assim, efetivar essa parceria de ganha-ganha, né? Como a gente falou, tem que ser igual o casamento, né? Tem que ser bom para os dois. Quando você não está contente, alguém vai ter que sair desse negócio e, né? Dá Não algumas faz sentido. rusgas no processo. Rusga é normal em tudo, né? Nossa, Sim. afinal de contas, se não brinca e não tiver alguma rusga, é porque está tudo muito certo, mas tu sabe que isso é natural dos processos comerciais, não adianta. Não, muito bom. E aí, assim que nasceu a CADEC, né? Justo essa comissão, Exatamente. realmente para dirimir toda essa briga, né? Para botar dos dois lados, produtor, empresa, né? E chegar num consenso. Isso, exato. E aí, se Muito tu bom. pegar o texto da lei da integração, está lá muito claro que indústria e produtores, mais a entidade de classe já constituída, ou se ela existe, a lei diz que obrigatoriamente tem que constituir essa CADEC. Então, ela é muito clara e é uma ferramenta, viu, fantástica. Essa lei ela só não serve para as cooperativas, ela pega todas as indústrias do sistema de produção, de integração, só ficou de fora as cooperativas, porque tem a tal da lei das cooperativas, que a relação do produtor e a sua cooperativa é o ato, o ato cooperado. Então, a lei ela não se aplica para o sistema das cooperativas. Conversando com produtores, eles até me questionam, mas como não se aplica se o sistema é o mesmo? Eu digo, olha, é questão de legislação. A gente não tem como fazer algo se a legislação não permite, né? Sim. Boa, boa. O Não, eu Ian, acho que. eu tô me metendo aqui, não sei, dá para nós ir conversando. Parece que nós estamos em casa aí, né, Maurício? Eu tô em casa. Eu tava em casa. Boa. Eu achei, mais que nada, a nossa conversa no dia de hoje é valorar o nosso suinocultor, né? Esse dia 24 que é muito importante. Eu acho que, para falar de suinocultura, eu acho que nós podíamos entrar, quem sabe, a gente falar um pouco de números, né? Dessa nossa cadeia. O que tu acha? A gente sabe que a suinocultura brasileira é um espetacular, né? Se nós pegarmos nos últimos, de 2017 a 2021, a suinocultura vem crescendo em média, algo próximo aí a 7% ao ano. E apesar de tudo, né? A gente tem falando que são crises e crises, e aí a gente vem num acumulado com quase 28% de crescimento nesse mesmo período, né? 2017, 2021. E quando a gente olha para o lado, a gente vê a bovinocultura decrescendo 3%, algo tanto. A gente vê a avicultura crescendo 7% nesse mesmo período, então a suinocultura vem numa pujança enorme, né? A gente está falando aí de quase 5 milhões de toneladas, né, no ano passado. A gente está falando de 53 milhões de animais abatidos no ano, né? Então, realmente é um negócio assim, muito, muito poderoso essa nossa suinocultura. A gente está falando aí de 31 bilhões de valor bruto de produção, né? Eu acho que a gente podia abrir um pouco mais, né, Valdeci, nessa questão realmente, assim, para mostrar o tamanho dessa nossa suinocultura, né? Não, sem dúvida, Eduardo, tu deu uma pincelada nos números, é isso mesmo. Esses 27,8% de crescimento de 17 até 21 realmente foi algo assim surpreendente, né? E a suinocultura tem se mantido nessa toada de crescimento aí sem desacelerar muito. É crise, o mercado está complicado, etc. Tivemos o efeito China ali, 2019, o segundo semestre em diante. Antes disso, nós tínhamos o efeito Rússia, que todos aqui que estão nos acompanhando e fazem parte do setor lembram muito bem o que o efeito Rússia causou na suinocultura, as crises, e agora estamos no efeito China. Então, o Rio Grande do Sul, só para ter uma ideia, nós somos hoje o terceiro maior produtor, o segundo maior exportador. O ano passado, o Rio Grande do Sul saiu com GTA para abate das propriedades, que são dados que nós pegamos junto à Secretaria da Agricultura, saiu das granjas 10.554.571 suínos que saíram com GTA. Parte
desses foram abatidos nas plantas do Rio Grande do Sul e em torno de 1.105.000 suínos foram para outros estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, porque tu sabe, hoje as empresas, as cooperativas têm planta em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, tem no Mato Grosso, então elas acabam tendo esse trânsito. Então, que nem tu coloca, realmente a cadeia de valor da suinocultura, ela é fantástica, ela gera muito para a produção, para o produtor, gera muito para o município, para o estado, o retorno de ICM que a suinocultura dá para o município é fantástico, por isso que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, e acredito que nos outros estados não é diferente, os municípios disputando para fazer chiqueiro cada vez mais, porque o retorno que o município tem é muito bom na suinocultura, é a atividade da agropecuária que mais devolve dinheiro para o cofre da prefeitura. Então, isso faz a suinocultura realmente ter esse dinamismo, né? A exportação, que também é importante, leva embora o ano passado 1 milhão e tantas mil toneladas, 1 milhão e poucas mil toneladas de carne suína, mas a nossa disponibilidade interna é por esse crescimento que tu falou aí. E aí eu olho aqui, tu olha Santa Catarina, olha o Paraná que cresceu demais e continua metendo granja, Mato Grosso do Sul continua expandindo. Então, temos que dar consumo a essa carne, né? A exportação está aí, está indo, dá umas travadas aqui, dá outras travadas ali, né, Eduardo? Agora temos um mercado interno que é potente, temos aí a BCS fazendo um trabalho fantástico. Nós olhamos os resultados da 10ª Semana Nacional da Carne Suína, que encerrou agora há poucos dias, é algo assim impressionante, e com um trabalho, quando nós olhamos a equipe da BCS, tu conhece um pouco, vocês conhecem, cara, nós temos lá 10, 7, 8 pessoas trabalhando e conseguem um resultado sem precedentes com parcerias com o atacado e o varejo, que é onde que nós chegamos no consumidor, né? Esse é um ponto, eu acho, quando a gente fala da suinocultura, tá falando assim, todo esse crescimento, ele tem que ser destinado a algum lugar, né? Assim, claro, a gente falou de mais de 1.137.000 toneladas exportadas no passado, esse ano vai um pouco mais, um pouco menos. A gente está falando de 86 países que chega a nossa carne suína, né? Que merece uma salva de palmas também, e é fruto todo desses acordos, né? Com certeza. Lógico, e agora... A Sara fez um comentário aqui que eu acho que até é legal a gente trazer, que ela lembrou que a gente está vivendo um momento histórico quando a gente fala de consumo de carne suína, que pela primeira vez a gente está atingindo ali os 20 quilos de carne suína por capita. E o que vocês acham? Como que a gente chegou até lá? Por que está vivendo isso nesse momento? Fruto desse trabalho, né, Colador? Tu estava mencionando agora da questão de todo o trabalho da BCS, todo o trabalho das próprias empresas, né? Eu até estava comentando com o Colador, tu mencionaste da Semana da Carne Suína. Eu já vou te passar a palavra porque a estrela é tua, eu sou omitido aqui. Mas só um detalhe. Não, eu sou nada, eu sou colono, tá? Sou colono, criador de porco. Somos dois, então, somos dois. Com orgulho. E, na verdade, eu até estava falando com o pessoal, nós mesmos da Retanco participamos da Semana Nacional da Carne Suína. É um trabalho formiguinha, cada um tem que fazer uma parte, né? A empresa liberou dinheiro, eu nem vou falar muito aqui, senão capaz de... Liberou verba para a gente comprar carne suína, né, e dar de presente para alguém que não consumia, ou que não tinha costume de consumir, para realmente estimular esse consumo, e é o que a gente vem vendo, né? Lógico, méritos, pandemia, preço da carne bovina, mas a gente andou de lado nos 15 quilos aí há anos, né? Chegando agora aí na casa dos 20, né? Eduardo, é que nem tu coloca aí, por exemplo, tem a participação do produtor, das empresas de nutrição, de genética, dos laboratórios. Então, assim, a cadeia produtiva, a cadeia de produção, a cadeia de insumos que fornece para a produção, está dentro desse processo, desse trabalho que a BCS, que nem eu falei lá no início, lá em 2005, quando o Rubens assumiu a BCS, que ele veio com a proposta de olhar o consumo da carne suína no mercado interno, mudar o conceito, justamente o slogan era um novo olhar sobre a carne suína. Então, olhando as tendências de mercado, o que o consumidor quer?
O consumidor não queria um pernil de 10 quilos lá na gôndola para comprar. Ele quer uma bandeja com uns 3 bifes para ele assar de meio-dia, ou 6 bifes para comer ele, a mulher dele, os filhos, sei lá. Enfim, é porcionar, é mostrar a carne suína também junto ao pessoal da saúde, nutricionista, farmácia, enfermeiras, médicos, tem todo um trabalho que foi desenvolvido para mostrar, tirar aquele rótulo que a carne suína fazia mal, que a carne suína era imprópria para o consumo. Então, tem um trabalho assim muito grande. E o grande mote disso aí, Eduardo e todos que estão nos acompanhando aqui, eu acredito que grande parte deva acompanhar esse trabalho pelo site da BCS, pelas mídias sociais, enfim, é a parceria com o atacado e varejo brasileiro, que se entrou para dentro do atacado e do varejo brasileiro. As maiores redes do Brasil hoje estão na campanha há 10 anos, e eles não saem por nada dali. Tu ouve o depoimento deles, eu escutava agora essa semana, na sexta-feira nós tivemos uma reunião online aqui com a BCS e todas as entidades, e também onde apresentaram um pouco dos resultados. Eu vi o depoimento de um diretor de uma dessas redes que estão, ele disse: muito obrigado por vocês terem nos convidado. Eu não sabia que eu podia ganhar tanto dinheiro, melhorar minhas vendas, ganhar dentro da minha loja com o produto que vocês vieram me ensinar a vender, apresentar, me dizer, ensinar a minha equipe como é que se vende, como é que se mostra para o consumidor a carne suína, como é que eu explico para o consumidor se ele tem dúvida sobre o produto. Então, o trabalho que a BCS hoje faz dentro desse conceito todo é trazer as pessoas para o processo, é trazer o açougueiro, trazer o repositor da gôndola, é mostrar para eles da onde que vem, como é que produz, que produto é, para ele conhecer. Se no caso o Eduardo é um consumidor que não conhece nada de carne, não conhece nada de porco. E ele vai, tá, mas escuta, isso aqui não vai me dar problema? O cara lá vai saber explicar como é que é criado, o que que ele come, o que que ele bebe, como é que ele é cuidado, a saúde dele, o cuidado que o produtor tem com o meio ambiente, toda a preocupação. Então, se criou uma coisa fantástica e um número que é impressionante realmente. Se tu olhar, por exemplo, esse ano, na 10ª semana, foi antecipado, até a BCS antecipou para junho, justamente pela crise, o problema que ali estava, senão era para acontecer sempre em setembro e outubro, né? Cara, nós tivemos mais de 1.800 lojas no Brasil dentro do conceito da campanha. São mais de 12 bandeiras de atacado e varejo do Brasil, que pega todo o centro-oeste, pega o sul, o sudeste, pega parte do Nordeste, e cada vez mais, a cada ano a gente consegue agregar mais. Agora nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul para nós, porque precisa ter uma pessoa capacitada para fazer essa interlocução junto com o atacado e o varejo. Não pode ser um folador que não entende disso, certo? Então a gente está vendo agora aqui no Rio Grande do Sul para ver se a gente consegue implementar para o próximo ano e já começar a tentar identificar uma pessoa aqui para a gente fazer esse trabalho aqui dentro do estado. Nós temos hoje um consumo per capita do Rio Grande do Sul de quase 30 quilos de carne. Então você come muita carne suína aqui. Mas é possível ampliar? Não sei, daqui a pouco podemos ampliar 1 quilo, 2 ou 3. Nós temos 11 milhões de habitantes, né, tchê? Então é um trabalho que começou lá atrás de formiguinha, hoje se transformou num mega trabalho, com poucas pessoas, muito profissional e com a participação de todos, Eduardo. Que nem eu disse, a cadeia de produção, a cadeia de insumos, de fornecedor, de nutrição, medicamento, laboratório, está todo mundo junto, porque, como tu falou, a Vetanco, eu sou cliente Vetanco, tá? Então depois nós acertamos o cachê aí. A Vetanco, ela vai vender mais produto, ou qualquer outra que está aqui nos assistindo, se nós produzir mais e o produtor vender mais e ganhar dinheiro mais, ele tem condições de comprar e pagar seu fornecedor também. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto essas coisas, que elas retornam de uma forma direta e indireta para todos. Exatamente. Só um comentário, eu vi que tem um comentário do
secretário da Agricultura de Santa Catarina, ele disse que aqui em Santa Catarina também tem campanha da carne suína. Tá? Eles ficaram com ciúme. Não, tem. Os Catarina e os Catarina trabalham muito, o pessoal do Paraná, para todo lado aí, onde tem suinocultor, todo mundo procura fazer alguma coisa para tentar mostrar mais a carne suína. Isso é importante, sem dúvida alguma, porque cada quilo, vamos supor que Santa Catarina, Eduardo e os Catarina que estão nos acompanhando aí, se vocês venderem toda a carne suína de vocês, consumirem mais do que nós aqui, cara, abre mercado para nós vender a nossa ainda mais, né? Ou pro Paraná, ou pro Mato Grosso. Então, que bom que cada um possa vender cada vez mais, porque abre mercado para outro estado que daqui a pouco não está conseguindo vender tudo isso, né? Então, temos que olhar a cadeia e o mercado brasileiro de uma forma geral, que vai beneficiar todos os estados produtores. Verdade. O foco, para mim, o maior foco que a gente tem que realmente seguir dando é consumo interno, né? Dias atrás eu fiz uma conta de padeiro, quem me conhece escuta muito essa frase. Para cada 1 quilo que a gente aumenta no consumo interno, seria mais ou menos relativo a uma integração de 70 mil matrizes. Então, por isso é muito importante a gente seguir aumentando esse consumo, desmistificando essa questão da carne suína que tem problema, que causa doença, que é uma carne gorda. E isso eu brigo direto com o pessoal. Eu cansei de... inclusive fui uma vez no Rio Grande do Sul fazer uma consulta com o médico das costas aqui, e o cara falou que não consumia carne de suína porque tinha medo de pegar neurocistercose. Então, a gente precisa seguir nessa brincadeira. E aí, até eu falei, esse dia atrás, a minha esposa foi na academia e falou que a nutricionista dela não recomendou comer carne suína porque é uma carne muito gorda. E aí a gente se pega e tem que discutir esse negócio. A gente não pode deixar passar isso aqui, né? E mal sabe ela que, por exemplo, o lombo suíno, ele tem 109 quilocalorias, diferente, por exemplo, se tu pegar uma sobrecoxa, que o pessoal de frango gosta tanto, sem pele, tem 121 quilocalorias. Então, assim... É que a nutricionista... Viu, Eduardo? É que a nutricionista olhou a carne branca do porco, ela olhou o toicinho, né? E essa parte é boa, né? Ainda tem muitos mitos. Na verdade, isso tudo é desconhecimento de grande parte das pessoas ligadas à área da nutrição, da saúde. Então, isso aí é uma questão que a gente precisa continuar trabalhando, porque culturalmente, se tu olhar na Europa, consomem 40, 50, 60 quilos, mas isso é cultural. Tu sabe que a alimentação, ela é que nem gene de DNA, você tem ela no sangue. Nossa característica era muita carne bovina, depois veio o frango, porque entrou numa escala muito grande por causa da questão de custo, uma carne barata. E a carne suína, como ela no Brasil não tinha esse hábito, não tem essa cultura, tem a cultura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aqui nós comemos 30 quilos per capita, mas tu vai mais pro centro do país, aí já muda um pouco. Então é questão de trabalhar para mudar o hábito cultural das pessoas e elas conhecer o produto, né? Boa. Não, perfeito. Pode mudar a pauta? Pode. Vai lá. Nós estamos por ti aí. Você vai descer, tô vendo que o senhor é uma pessoa muito positiva e super mente aberta. E eu queria saber a sua opinião, sua visão como suinocultor sobre alguns pontos. Então, o primeiro dele aqui é sustentabilidade. Como que o suinocultor enxerga isso no dia a dia, ali na granja? Boa. Olha, só repete teu nome, faz favor. Oi? Liana, assim, ó, na verdade, essa questão da sustentabilidade, tu sabe que tem coisas que você precisa quebrar alguns tabus e resistências, e toda mudança ela gera resistência. Quando você precisa sair da zona de conforto, nós mesmos, em alguns aspectos, ou o produtor acostumado sempre daquele jeito, não dando muita importância para isso, não por maldade, por questão de que ele trabalhou aquilo ali sempre daquela forma.
E hoje, o que a gente vê nos últimos anos aqui? A gente vê uma certa radicalização um pouco nessa questão, assim, alguns exageros por parte do outro lado, dos ambientalistas. Não que eles estejam errados, mas eles estão exagerados, na minha opinião, em alguns pontos, certo? Então, tenta se implantar de uma forma muito agressiva, tenta-se ser agressivo com o setor produtivo, com aquilo que ele faz, e algumas coisas que ele precisa melhorar, você bota tudo como terra arrasada, nada está certo e tem que ser extinta aquela produção e aquele produtor. Então isso gera nos produtores alguma repulsa, alguma resistência, gera uma dificuldade dele abrir a cabeça dele mais rápido para isso. Porque se tu vai numa pessoa e você convence ela de algo, explicando como tem que ser, você tem que trazer ela para o teu lado. E da forma que foi sendo feito, e vem sendo feito ainda hoje, ela é uma forma agressiva que você bloqueia a pessoa e ela não aceita que seja agressiva. Ela pode até abrir a cabeça, ela vai até enxergar que realmente ela precisa mudar aqueles pontos que ainda faltam. Então eu vejo que o produtor está se abrindo para essa questão da pegada, eu chamo pegada ambiental, da pegada sustentável, não tem nada de errado, eu acho que nós temos sim que cada vez mais fazer isso dentro das nossas granjas, da nossa propriedade. Hoje, por acaso, de manhã, eu tinha uma reunião em Porto Alegre, na Secretaria do Meio Ambiente, com a secretária do Meio Ambiente, com o presidente do órgão ambiental aqui, que é a FEPAM, aqueles que liberam as licenças para tudo aqui. Nós estávamos com uma empresa aqui que está ampliando, nós estávamos com o prefeito do município. Então, o que se falou hoje dentro do órgão ambiental? Eu lembro, lá em 2005, 2006, cara, nós, produtores, associação, e os técnicos do órgão ambiental, nós éramos inimigos de se matar, certo? Eles olhavam para nós como bandido e nós olhávamos para eles como, não nem vou dizer o quê, certo? O que foi fazendo isso? A gente foi mudando, a gente foi trabalhando, o produtor foi sendo conscientizado, as empresas, as integradoras, cooperativas, pela questão de mercado também, pela exigência do cliente lá na frente, foi impondo cada vez mais num ritmo intenso para o produtor. E o produtor precisou, meio que na mara, alguns, aqueles que tinham mais dificuldade de abrir sua mente, sua cabeça e entender o processo, ou aceita fazer daquela forma, que é a forma mais correta possível, ou está fora do processo. Então o produtor hoje está muito mais próximo, mais fácil de fazer tudo o que ele precisa fazer, por uma questão de obrigação contratual, senão ele fica fora do processo, e também por uma conscientização que você passa. O que eu digo para o produtor? Gente, o teu maior bem é a tua propriedade. Se ela tem 20 hectares, 25, 30, e você lá tem uma pocilga, tem lá 2, 3 mil suínos, tem vaca de leite, eu tenho aviário, tu tem que pensar que tu não pode estragar o teu maior bem, que é a tua propriedade. E daí lá nele passa, daqui a pouco passa uma sanga, passa um rio, tu tem lá uma fonte d'água, tu vai querer ir tomar água daquela fonte poluída, estragada, água suja lá no rio. Então a gente tem que procurar mostrar esses pontos para o produtor, porque daí você convence ele de que ele precisa cuidar do maior bem, do maior patrimônio que ele tem na vida dele, que é a propriedade dele, onde ele vive e sustenta a família dele. Então, eu acho que mudou muito. A suinocultura hoje é o cara para ser suinocultor, o Eduardo aqui sabe também. Ou tu segue as regras ou tu tá fora, porque ninguém vai alojar suíno em granja ou vai comprar suíno de quem não está dentro da legislação ambiental, sanitária, o bem-estar animal. Foi outra coisa que gerou uma polêmica enorme lá no começo, há 4, 5, 6 anos atrás, quando veio a questão do bem-estar. Eu mesmo, no primeiro momento, me bloqueei totalmente, achei aquilo um absurdo. Mas depois tu precisa ir evoluindo, as coisas são evolutivas. Então acho que está mudou muito e tem muitos poucos detalhes ainda para acertar. Essa é a visão, isso que eu vejo no campo, isso que eu converso com os produtores. O produtor está muito mais receptivo, está muito mais afim de fazer tudo o que é necessário, porque ele quer o quê? Ele quer produzir,
quer ganhar o dele e não quer ser incomodado, certo? Então o produtor, ele está se abrindo, e outra, hoje todo mundo tem acesso à internet, televisão, rádio, e esse assunto é um assunto que, se nós pegar durante o dia, fosse poder medir nas 24 horas do dia, quando você fala sobre essa questão, nós podemos tirar no mínimo 15 horas por dia dentro do que você fala nos noticiários de uma maneira geral, você fala desse assunto. Aí tu vê falta de chuva, sol muito quente, tu vê, então o produtor acaba flexibilizando também a visão e a mente dele, porque ele enxerga esse entorno, ele diz, aquilo que eu disse, há um certo exagero, mas o produtor vem captando e vem fazendo aquilo que precisa ser feito, e o ser humano só muda por 2 fatos na vida, né? Ou pelo amor ou pela dor. E a parte que mais dói no corpo do ser humano é o bolso, né? É o bolso. Certeza. Faz todo sentido isso aí. Bom, tu mesmo falou que mudança gera desconforto, né? O bem-estar foi um exemplo, né? Na minha opinião, essa pegada ESG agora, que está muito na moda, né? Só se fala disso nos eventos, só se fala dessa questão de meio ambiente social e governança, né? Que vai se resumir a toda a parte sustentável do negócio. Isso não tem mais volta, né? Isso cada vez mais. Isso é igual eu brinco, é igual a justiça, pode ser que atrase, mas não falha, né? Não. Vai vir para todo mundo e a gente vai ter que conviver, aprender a trabalhar. Eu acho que tu falou assim, bom senso faz parte do negócio, né? Eu tenho um ditado que diz aqui no Oeste que no balançar do caminhão as melancias vão se ajeitando, né? Então, devagarzinho o pessoal vai se ajeitando, a gente vai puxa aqui, empurra ali. E o negócio Eduardo, depois assim, essa geração de produtores que vem aqui, eu sou um cara novo também, tá? Não quero dizer que os mais novos que eu sou da geração nova, tu também, né? A nossa geração, os logo atrás de nós aqui, é um pessoal que já vem com outra mente, vamos dizer assim, tiveram condições de ter mais banco de escola do que os nossos pais, daqui a pouco do que nós mesmos, né? Enfim, quem não gostava muito de estudar, que era o meu caso também, né? Mas eu aprendi as coisas na mara. Então, assim, eu acho que a geração que está aí, os produtores que hoje estão assumindo as granjas, eu vejo a gurizada de 30 e poucos anos, 35, 28, então vem uma turma nova aí e com uma visão muito empreendedora, sabe? Os caras pau ferro mesmo, que eles tocam o negócio como negócio. Então, eu acho que isso também vai ajudar a flexibilizar e cada vez mais atender perto do 100% aquilo que é. Eu estou vendo aqui um cara colocou e falou, Dori, acredita que a agroindústria pode auxiliar no marketing? Olha, eu te diria o seguinte, a agroindústria ela até auxilia, ela até participa um pouco, poderia participar mais, inclusive com dinheiro, que ela não participa, mas assim, a agroindústria, hoje eu vejo nos supermercados, vamos falar de todas as marcas aí, das grandes, das médias, das pequenas, das cooperativas, as marcas que hoje tu vê no mercado, as carnes apresentadas, a agroindústria ela veio nessa toada do trabalho da BCS, ela viu esse novo reposicionamento da carne suína, o novo conceito, os cortes, o porcionamento. Então a agroindústria, de certa forma, ela viu essa mudança de conceito no atacado e varejo provocado por nós, produtores das associações, pela BCS, e ela foi copiando e transformando um pouco. Ela não veio assim de cabeça, ela não entrou de cabeça no projeto ABCS, mas ela apoia, acha um excelente projeto, ela vê o resultado, ela percebe o resultado. Então a agroindústria ela está vindo, cada um com a sua marca, cada um com o seu produto, cada um com a sua bandeja de carne, cada um com o seu açougue nota 10, sei lá, cada um inventa alguma coisa, mas a agroindústria, a pequena, a média, inclusive a grande agroindústria, ela está se enganjando nisso aí, porque ela está vendo que nem tu falou, Eduardo, o mercado interno tem 210, 220 milhões de boca para comer, né, tchê? Então, é um grande potencial que nós precisamos ter para dar suporte também para aquilo que se exporta. Galgar. Deixa eu quebrar o protocolo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estou me coçando faz tempo para essa aí. Né? A gente está falando de suinocultura, o suinocultor, e a gente falou de evolução, né? Para mim, o tema
Até agora a gente falou muito desse negócio, evolução, desde lá do chiqueiro 2 andar, né? Então, e onde é que isso aí vai parar, falador? Vamos pro lado assim, vamos falar de ir para frente, né? O que tu acha? Quais são os principais desafios que a gente tem pela frente aí da nossa suinocultura? Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai seguir crescendo muito. Porque, como tu mesmo falou, nós temos 200 e poucos milhões de boca aqui para alimentar. Lá fora a gente sabe que o problema está muito complicado, né? O desabastecimento lá fora está muito grande, então assim, é um potencial para nós. Então, sem sombra de dúvida, a suinocultura brasileira vai crescer muito. A gente já tem desafios agora, e o que tu visualiza de maiores desafios para a nossa suinocultura? Olha, Eduardo, hoje a gente vem conversando já há algum tempo. Eu não vejo a suinocultura assim com o desafio de continuar crescendo, de continuar se modernizando, o produtor cada vez mais profissional, cada vez mais cuidando melhor do seu negócio. Hoje o que eu sinto, e hoje conversando com os produtores de uma maneira geral, o nosso grande desafio vai ser as pessoas para nos ajudar a fazer a suinocultura, cuidar da suinocultura, trabalhar conosco dentro das granjas. Esse assim, ó, é o que está na boca de todo produtor que precisa mão de obra, precisa gente para dar emprego, o produtor quer dar emprego, quer levar gente para trabalhar com ele, só que tem uma grande dificuldade para conseguir. Então, dentre todos os aspectos, eu vejo que a mão de obra vai ser nesse momento está sendo uma espécie de gargalo e um desafio muito grande para aquele produtor. Não, eu vou botar, tenho proposta lá da integradora tal para botar lá mais 1.000 porcas, 2.000 porcas. Tu pensa, tá, beleza, para botar 1.000, 2.000 porcas, eu não tenho medo de botar. Mas para trabalhar lá, eu sozinho não consigo cuidar de 2.000 porcas. Eu preciso, no mínimo, para cuidar de 2.000 porcas, eu preciso de 15 a 20 pessoas. Será que eu vou conseguir essas pessoas? Será que por quanto tempo, daqui a pouco até eu consiga? Vou treinar, vou tentar qualificar. Mas será que elas vão ficar? Porque hoje tu vê uma rotação muito grande e a geração mais nova que vem aí, tu não vê com essa disponibilidade deles querer ficar nesse processo. Porque suinocultura é uma atividade que não é 8 horas por dia para ter o cartão e ir embora. Tem fim de semana, tu tem que montar escala de plantão, tu tem que fazer uma série de coisas, porque a granja ela precisa andar, o suíno tem que comer, beber água, tu precisa cuidar dele, no matrizeiro tem lá leitão nascendo, leitão para fazer manejo, matriz para manejar, para inseminar, enfim, aqueles processos de granja. Então, eu vejo um grande desafio para nós suinocultura, principalmente a suinocultura maior, os matrizeiros, as UPLs, granjas maiores que precisam de mão de obra, uma maior dificuldade nesse sentido. No quesito produção, eu acredito que o produtor hoje está consciente, eles quando entram na atividade, eles sabem dos desafios, do compromisso que ele tem que ter, e o mercado é isso aí, o mercado da suinocultura sempre foi cíclico, como de outras atividades, né? Então, e dentro do sistema hoje de integração verticalizado, o produtor tem uma certa proteção da integradora, o maior desafio está por produtor independente, que nós temos uma parcela desse produtor no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, outros estados também. Esse está apanhando assim que nem cachorro na corrente, que nem se diz aqui, sabe? É uma coisa assim de mercado. Ele sempre passou por isso, não vai ser a última crise que ele vai passar, o mercado vai virar, ele vai voltar. Então, e cada vez menos são a quantidade de produtores independentes no mercado. Tem um mercado para eles, tem uma pequena e média agroindústria para eles atender. Só no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, Eduardo, nós temos aqui quase 300 pequenos e médios frigoríficos no estado. Temos 18 no CIF e quase 300 entre abate municipal e estadual que abatem suínos. Esses frigoríficos absorvem por ano quase 1 milhão de suínos, que transformam em salame, copa, aqueles produtos da agricultura familiar que o pessoal vê.
sai desses pequenos e médios frigoríficos. Então, o desafio maior que eu vejo hoje é a questão mão de obra para tocar as granjas aí, principalmente aquela suinocultura que precisa contratar gente, e também da sucessão familiar, que parece que está mudando um pouco, porque essa relação hoje criada dentro do sistema de integração, essa aproximação, essa negociação que há, isso parece que está resgatando a vontade do produtor, o filho do produtor, se interessar um pouco mais por suceder o pai lá na atividade. É a minha percepção nesse momento, assim, conversando e olhando o que está acontecendo aqui. Até para ver, vendo os ganhos, o pessoal sente vontade de ficar, né? Só um detalhe, em 2016 eu fui convidado para ir na Espanha para fazer uma palestra para falar dos desafios da suinocultura nos próximos 10 anos. E um consenso lá em 2016, e que quase já vai virar 10 anos, né? A gente falava na época lá da mão de obra, realmente, que é um problema que não é só Brasil, mas todo mundo está preocupado com esse negócio, né? O envelhecimento do pessoal nosso que está no campo, a questão de como vai ser essa sucessão, que antigamente a gente não via, agora a gente, quem sabe, já está vendo, né? Então, realmente, mão de obra é um problema, sim, é um desafio que a gente vai ter. Eu colocaria dois não, vou botar só mais um ponto, até porque eu acredito que o nosso tempo está curto, mas pensando em desafio da suinocultura, principalmente a nível do Brasil, o tema biosseguridade é um tema que me preocupa particularmente muito, né? Sim. Principalmente por esse tema de doenças exóticas que a gente não tem e que, se porventura a gente vier a ter, vai complicar demais o nosso sistema de produção, né? Cito a peste suína africana, que está muito na moda, né? A gente nem fala de PIRS, a gente nem fala de PES, né? Então, para mim é um outro tema que é bastante preocupante, perdão, e que, quem sabe, oxalá, dizem que Deus é brasileiro, e para a suinocultura eu creio que ele é sim, né? Também. Eu acho que nós temos dentro aqui, eu acho que nós temos uma bolha invisível ao redor do Brasil que tem segurado essas enfermidades aí tão graves que atingem, por exemplo, PIRS, os americanos lá, outros países, a peste suína africana. Então, sem dúvida, o Brasil está tendo aí, vamos dizer assim, tem um trabalho forte, tem um envolvimento da cadeia nesse ponto, também a cadeia produtiva participa muito. A gente vê isso, né, Eduardo? Ela participa muito junto com o Ministério, secretarias de Agricultura, trabalha muitos planos de sanidade, junto com os órgãos públicos, que é quem tem o carimbo realmente e a chancela para fazer o que tem que ser feito. Então, hoje a cadeia produtiva está muito dentro disso, ó. Então a gente percebe que as coisas evoluem. E outro ponto, nessa questão da biossegurança, da sanidade, tem gente que fica braba e não gosta, acha que está errado, mas cada vez mais nós vamos ter que meter a mão no nosso bolso para botar dinheiro onde que seria o público que teria que botar, mas ele não tem orçamento. Daí, se tu não tiver, ou cadeia produtiva não tiver organizada, não tiver um fundo, nós aqui no Rio Grande do Sul temos o Fundesa, que temos mais de 115 milhões de reais hoje guardados e que se investe em sanidade, em proteção. Nós financiamos projetos do Estado, que seria o Estado que teria que botar dinheiro, nós botamos um dinheiro que é captado do produtor de suínos, de aves, de leite, bovinos de corte, bubalinos e ovinos. Então é um fundo público-privado, mas gerido pelo privado, por nós, as entidades de classe que trabalham. Então, cada vez mais o setor produtivo está sendo chamado e vai ser chamado a financiar parte dessa proteção sanitária que nós temos que ter, nós em cada estado e no Brasil também, porque se nós ficar só na confiança de que o poder público vai fazer, gente, esquece. Então, hoje, a parceria pública-privada entre produtor, cadeias produtivas e sistema público das áreas de proteção de sanidade tem que estar ali, ó, coladinho e sempre junto, atacando os problemas e buscando ver como é que soluciona aqueles que surgem. Boa. Infelizmente não tem outro jeito. Alguns ainda enxergam biosseguridade como um custo
né? Na verdade, não deixa de ser um custo, mas é um seguro, na minha opinião. É um investimento, Eduardo. Temos que encarar como investimento, não adianta. Exato. Se nós não tiver sanidade, não temos suíno. Então, tudo que tu investir, tu botar em sanidade, tem que ser considerado como conta investimento. Não existe outra forma de enxergar. Exatamente. Bom, a última, eu acho, da minha. Eu tenho uma pergunta porque isso aí... Mas eu pergunto mais agora, antes, eu vou fazer um xalala antes de fazer a pergunta para que a gente não entenda mal e eu também não quero choradeira. Mas eu acho que essa é a pergunta que muita gente tá esperando a gente discutir, acredito eu, é o que eu espero ouvir de tu como presidente e como suinocultor. 2021, a gente pode dizer que foi um ano da resiliência, eu acho que é a palavra certa, né? Mas eu queria que a gente abordasse isso aí, não pelo tema crise, especificamente falar em crise, né? Mas eu acho que a gente não podia escapar dessa conversa sem tocar nesse assunto. Tem várias frases que são famosas, assim, ventos fortes fazem bom maneiro, tempos difíceis fazem homens fortes. Eu gostaria, Valcir, que nós enxergássemos o copo cheio do negócio, não um copo meio vazio, o meio cheio da crise, né? Foi um ano duro, né? Mas o que a gente aprende desse negócio? Por que foi essa crise? Por que foi tão dura? Né? Lógico, preço do grão e o preço do suíno, né? Mas eu queria que tu abrisse um pouco mais para nós, na visão realmente do meio cheio e não do meio vazio, né? O que a gente aprendeu? Como é que a gente aprende com esse negócio de crise da suinocultura? Olha, Eduardo, na verdade, assim, vou fazer um pequeno histórico bem rápido. Se nós pegar 2018, foi complicado porque a Rússia tirou o time de campo, certo? Aquilo que eu falei lá no começo, nós tinha o efeito Rússia, tá? E tirou o time de campo, patinamos até o início do segundo semestre de 2019. Aí, segundo semestre de 19, veio a China com toda aquela voracidade pelo problema sanitário. Então, nós tivemos segundo semestre de 19, o 20 inteiro, o 21 inteiro também em questão de volumes. Só que o último trimestre de 21, eles cortaram no preço porque negociar com os chineses, eles têm mais de 1 milhão de anos de comércio. Então, tu sabe como é que funcionam as coisas. E aí nós viemos 22, o primeiro semestre, está assim, totalmente defasado, né? Mesmo que se nós olhar o volume de exportação de 22, ele caiu um pouco menor, mas o que prejudicou muito realmente foi o faturamento da exportação, que caiu bastante. Aí tivemos a pandemia, 20, 21, o custo de produção que tu colocou, se nós pegarmos o segundo semestre de 20 para cá, é que explodiu o preço do milho e do farelo, né? O milho até junho, julho de 20 estava lá 40, 45 pila o saco, 50. A partir dali ele foi para 70, 80, 90, 100 reais. E o farelo, a mesma coisa. Aí veio a pandemia, subiu os insumos, subiu o medicamento, subiu tudo. Então o custo de produção saiu de lá dos seus 4,80, 5 pila, para 7,50. Pelo que a Embrapa publica aí. E não está longe disso aí, está muito próximo. O preço do suíno, o último trimestre de 2021 caiu do 7 e alguma coisa e veio derretendo, até chegar no 5, quase 4 e alguma coisa. Então, esse desencaixe que causou esse desconforto e esse problema financeiro, esse problema de renda do produtor, o último trimestre de 21 até agora. Tem gente que fala que o 2021 todo foi ruim. Não, eu não concordo. Foi ruim para o cara ruim. Para o cara bom, para o cara que tem produtividade, que é profissional, que estava capitalizado, que ele pegou o dinheiro do segundo semestre de 19, pagou conta que ele tinha. O 21, o 2020 inteiro, ele pegou todo aquele dinheiro que ele ganhou, botou em ordem o resto das contas que faltava e pensou que, nós sempre falava, gente... Calma, o efeito China acaba em 23, 24, mas acabou antes, né? Acabou antes do que se previa e todo mundo falava. Então, quem não se preparou, eu conheço alguns produtores aqui do Rio Grande do Sul que se prepararam, fizeram o que tinha que fazer, botaram em dia as contas, fizeram os investimentos, mas também conseguiram se preparar, porque o ganho foi muito positivo naquela janela.
Agora, aquele produtor que não se preparou e diz que 21 inteiro perdeu dinheiro e 22 perdeu dinheiro, que eu concordo que 22 realmente perdeu e o último trimestre de 21 começou a perder, é porque ele tem que olhar para dentro e ver como é que ele está na produção dele, se ele está eficiente, se ele está lá com os níveis lá em cima, se ele está desperdiçando ração, se ele está aproveitando como tem que ser. Então, o que isso mostra, Eduardo, olhando o copo meio cheio? O produtor precisa, sabe que na época boa, a gente não prepara talvez muito aquela quirelinha que caiu, comedouro um pouquinho desregulado, furou o cano lá que transporta a ração, tá lá vazando um pouquinho, tu vai lá e dá uma ajeitada, faz uma gambiarra e fica lá caindo os grãozinhos. Então acho que mostra que nós temos que trabalhar sempre a eficiência dentro da granja, a economia, não desperdiçar sempre na época boa mais do que na época ruim, porque na época boa tu ganha dinheiro. Por que tu vai botar fora se na época boa é que te dá bastante dinheiro para enfrentar a ruim? Então, acho que isso tem que servir para abrir os olhos para isso, tem que servir também, a gente falou muito, você cresceu demais, as empresas, as cooperativas, todo mundo investindo e crescendo. Quem que segura? Todo mundo tem um planejamento, enxerga de uma forma, vê que a possibilidade existe. Então, eu acho que cada um tem que olhar para o seu negócio e tentar arredondar ele, deixar ele do tamanho que ele tenha mercado para botar para fora toda a sua produção, crescer somente se ele tiver mercado. Estou falando aqui principalmente do produtor independente, fora do sistema de integração. Ele precisa se moldar e ficar do tamanho para o mercado que ele tem para fornecer os suínos dele. Eu vou fornecer, hoje eu tenho mercado para 10 suínos, te prepare para 9,5. Deixa faltando meio para botar preço. A integradora, a JBS, BRF, o Cooperativeiro de Santa Catarina e do Paraná, eles não querem nem saber. Eles vão crescer, vão botar as creches, vão botar as UPL, vão fazer os frigoríficos. Eles têm lá a indústria, eles industrializam, eles agregam valor, eles têm a exportação. A exportação não está fechando a conta, está no 0 a 0. Mas é que o negócio é muito grande e daqui a pouco eles têm outras atividades dentro do portfólio deles, que num momento muito ruim da suinocultura, tem o leite, tem as aves, tem os cereais, tem, enfim, o supermercado, tem os postos de gasolina, tem as lojas agropecuárias, eles têm um portfólio de outros negócios que não estão em crise e não estão dando prejuízo. Então, o caixa é único. As contas são separadas para ver o que dá dinheiro, o que não dá dentro do negócio, mas o caixa é único. Então, daqui a pouco, eles conseguem passar melhor esse momento que o produtor. O produtor integrado, verticalizado, ele não sente muito isso porque a integradora acaba segurando para ela assume esse risco, ela vai apertar um pouco mais. Pro cara, vai apertar na conversão alimentar, vai apertar na mortalidade, vai apertar no GPD, vai apertar na mortalidade de leitão lá na maternidade, vai querer um leitão a mais. Então ela vai apertar por ali para tentar, talvez, não digo encurtar o dinheiro que ela tem que dar para o produtor, mas para ele tentar ser eficiente para manter aquele mesmo dinheiro que ele vem ganhando sem ela precisar dar mais. Então eu vejo que é dessa forma e não adianta a gente reclamar, fazer muita reclamação, porque mercado é soberano. A velha lei da oferta e da demanda, ela é mais soberana que tudo, não existe como revogar. Ela que vai decidir se tu vai ganhar ou vai perder. Se tu produzir 10 e o mercado só quer 9,5, tu vai perder dinheiro. Agora, se tu produzir 9,5 e o mercado quer 10, tu vai ganhar dinheiro. Então, acho que o produtor fora do sistema tem que olhar para isso. E o produtor dentro do sistema ele está um pouco mais protegido pela cooperativa ou agroindústria a qual ele está atrelado. E ninguém vai segurar o dinamismo, os investimentos, ninguém vai segurar nada. Não existe segurar crescimento. Só para te dar um ponto aqui, Eduardo, e quem está nos acompanhando, aqui no Rio Grande do Sul,
Tem uma das grandes que ela está ampliando o frigorífico aí para o ano que vem passar de 2.500 porcos por dia para 6.000 dia praticamente o abate, com um projeto para 2025 para 8.000. Tá assim, ó, andando, precisando construir mais de 140 pocilgas entre engorda e creche, para dar conta de alojar os porcos que eles precisam para aumentar esse abate. Investindo numa fábrica de ração de 250 milhões de reais para atender a comida dos porcos deles. E daí tu diz o quê? Estamos em crise? Então, sabe, eu acho que é olhar para dentro, cada um para o seu negócio e tentar deixar ele o mais redondo possível para a tua realidade. Quem está dentro do sistema de integração é uma coisa e quem está fora do sistema de integração é outra coisa. Então, cada um tem um negócio diferente e precisa viabilizar ele e manter ele rentável para ele ficar vivo e não quebrar na crise, né? Então, tem que se preparar antes. Essa é a minha visão, o que eu coloco, o que eu falo. Às vezes, quando eu falo isso, tem pessoas que ficam bravas comigo, porque eu sou muito objetivo, direto, eu sou verdadeiro naquilo que eu digo, eu não escolho as palavras para dizer a verdade. Sabe, eu coloco ela de uma forma bem direta. Já tive problemas por ser dessa forma, mas eu não vou falar para agradar os ouvidos. Eu estou falando, olhando a coisa fria, como negócio, como é para ser. Porque não adianta eu chorar no meu negócio se eu não for bom nele. Eu posso quebrar, posso ir mal por qualquer coisa, mas menos por não ser bom naquilo que eu faço e cuidar bem aquilo que eu tenho, né, Ti? O resumo é eficiência, então, né, Rolador? Eficiência, cada vez mais, meu, a exigência, só para fazer um preâmbulozinho aqui, ó. Olha o pessoal do leite. Cara, está sobrando poucos produtores na área de leite, produtor pequeno, que não tem escala, que não tem produção, que não está na eficiência, não tem mercado mais. O cara tem que se profissionalizar. O que eu digo? Nem todo mundo tem essa condição, essa capacidade de crescer e de ir para frente. Aí de cada pessoa e também da vontade de cada um e de querer de cada um. Assim, ó, hoje os negócios, para você tentar ser o último a sair dele ou você quebrar nele, você precisa ter escala de produção também. Por quê? Porque os ganhos são apertados, as margens são estreitas. E se você não tiver escala de produção, tu vai ganhar aquele X só. Agora, se tu tem escala de produção, tu consegue trabalhar, ampliar essa escala, você soma aquele monte de X, vai dar um Xão lá na frente, lá no final. Então, é isso que eu olho muito. Eu olho muito, por exemplo, por setores. Pega o setor industrial. Qual é que é a margem do setor industrial? 3%, 4%, 5% quando é excepcional. Não é verdade? Então, tu tem que fazer esse exercício de olhar nos outros setores, qual é a margem desses outros setores e qual é que é o normal de margem dentro de uma época boa e na época ruim. E tentar se colocar para ter escala de produção. Porque sem escala, infelizmente, você não consegue evoluir. Quem conseguiu chegar até escala, boa. Quem não conseguiu, se tiver oportunidade aos poucos e galgando uma escala de produção, é o caminho que eu vejo que isso é um ponto que vai ajudar muito o produtor poder ter viabilidade no negócio dele. E eficiência. Hoje tu ir plantar soja, colher menos que 70 sacos por hectare é complicado. E plantar milho para colher menos de 200 sacos por hectare, se tudo correr bem, chover direitinho, vamos só botar o fator chuva. É complicado. Hoje tu ir produzir leite, se tu não tiver uma vaca produzindo de 35 litros para cima, média dia, tu já tá para trás. Então, eu tô citando esses exemplos de outras atividades, porque eu acompanho, eu gosto de olhar na minha volta e ver o que está acontecendo, porque isso tu pode puxar para dentro do nosso setor para fazer comparativos com o nosso setor de como é que nós estamos, como é que estão os outros. Então, acho que... E olhar o que acontece nos demais setores, no setor da indústria, do comércio, da transformação. Qual é que é as margens reais que esses caras trabalham? Qual é que é a margem líquida realmente? Não é 30%, 40%, como todo mundo pensa. Quando tu vai olhar, é 5, 3, 4, 7, 2, dependendo de cada segmento.
Bom, eu fiz a minha parte já, Iana, que eu já me meti demais na Não tua sei, não sei, moderação. não sei se eu atendi a expectativa, mas Tá? eu tô procurando assim colocar aquilo que eu no meu dia a dia eu olho, analiso, aquilo que no meu dia a dia eu converso com as pessoas, que Uhum. quando a gente entra nesse debate um pouco mais profundo, é esse tipo de análise que eu costumo fazer, Uhum. olhar, porque não tem como tu olhar as coisas muito superficiais sem olhar na tua volta o que está acontecendo, né? Ah, Melhor que espetacular. análise. É isso que Exatamente eu queria isso. ouvir. É isso aí. Aquela negócio, e é uma frase tua mesmo, a questão do vitimismo não resolve nada, né? Se Não, fazer de não, não. vítima, sentar e chorar porque a gente está em Não, não. crise, Olha, não vai resolver, né? vitimismo, viu? Usar o vitimismo e o coitadismo dentro de uma mesa de conversa, de negociação, cara, isso não vai resolver o problema, cara. Isso só vai chatear o É, outro lado. E pessoas vitimistas e coitadistas, cara, elas cansam a gente. Mas cada um é como é. Eu estou aqui colocando de uma forma assim, muito. Eu sou muito progressista, entendeu? Eu tenho uma visão muito progressista. Aprendi, depois que eu estou na associação, aprendi muito isso. Me espelho muito em grandes empresas brasileiras no setor de carnes que estão na frente de todo mundo. Por que eles estão na frente? O que eles fazem? Eu quero olhar, quero ver o que eles. Por que eles não se prendem, eles não têm resistência pro ambiente, para a pegada ambiental, para a pegada não sei o que, para a pegada não sei o que. Cara, se tiver que fabricar carne de cereais para vender, importa é fabricar a carne, botar a marca e vender, ganhar dinheiro. Ponto. Eu vou ter resistência porque eu tenho suínos, porque eu tenho aves, porque eu tenho bovinos, vou ter resistência a botar uma fábrica de carne para vegano? Não, botaram e estão vendendo. Sim, não, boa. sensacional. Tá vindo comentários aí, o pessoal tá super aplaudindo. Acho que a gente conseguiu atingir o ponto onde a gente queria chegar com a live. E bora pro final, né? Vai estar todo mundo esperando aí os sorteios, os brindes. E só para encerrar, você me permitir, eu quero convidar todo mundo para o 46º Dia Estadual do Porco, que vai ser lá em Santo Cristo, dia 12 de agosto, a partir das 7h30 da manhã, com um café da manhã para colono, sabe? Sabe aquele café da Opa, manhã de colono? Que tu tem que comer bem para aguentar o tirão até meio-dia. E quando eu falo colono aqui, gente, não peguem colono como palavra pejorativa. Cara, nós temos que se orgulhar e dizer que nós somos colono de verdade. Eu não tenho a menor vergonha de dizer isso em lugar nenhum, até para o padre eu digo, se for preciso. Então, convido a todos que estiverem nos assistindo aqui, venham para o 46º Dia Estadual do Porco, em Santo Cristo, às 7h30, tem um cafezão esperando todo mundo, às 9h, abertura. Às 10h vai ter um painel sobre o mercado, vai estar lá o Marcelo, o presidente da BCS, vai estar lá o consultor Fernando Henrique, do Safras e Mercados, vai estar eu mediando esse painel. Então vai ser assim um dia fantástico, depois de 2 anos com pandemia, que nós não conseguimos mais realizar esse evento tão tradicional, que é o Dia Estadual do Porco, 46º. E olha todas as empresas que estão apoiando aqui, ó, Eduardo, aquilo que eu falo, tá. parcerias, ó. Nós temos que ter parcerias com quem está conosco na atividade, isso é importante. Boa, boa, muito boa. E uma propaganda de lambuja ainda, falador. Exatamente, a Vetanco está aqui, ó, também, tá? Só para não Ó, esquecer de falar, né? a firma tá junto. Boa. Muito bom essa box de eventos O, o presenciais. Felipe, o Felipe Thomas, que é do Rio Grande, já falou, é certeza que vai estar lá, né? Esse aí Com certeza. tem que cobrar 2 ingressos dele, esse bicho trabalha bem. É isso aí, bem assim. Boa. Eu acho que o pessoal está aguentando a nossa conversa aqui ainda por causa do brinde, né? Cada brinde, né? Ah, e a conversa, viu? Sem contar que a conversa é boa também, né? Ah, tá louco. Boa. Mas vamos lá, a gente temos 3 brindes da Vitanco. A famosa caneca, que sempre gera uma disputa aí, a caneca do Piscina da Vitanco.
um copo do profissional da suinocultura Betanco e uma faca também. E mais uma vez aqui a gente vai fazer o sorteio de brinde, igual a gente costuma fazer. A gente vai fazer uma pergunta e a primeira resposta que aparecer do Eduardo, ele vai falar o nome da pessoa que aparecer, vai ser o ganhador. E só para falar que depende muito da conexão de internet, né? Então, às vezes, pode parecer que você foi o primeiro, mas não foi o primeiro que apareceu ali pro Eduardo. Então, é só Me preparar ajuda aí, esse falador vídeo. também. Vamos lá. Se aparecer. Me ajuda aí para nós ficar de olho, né? Vamos lá, ó. Primeira pergunta. Essa é O fácil. que vem primeiro? Peraí. O que vem primeiro? A caneca de porco? Primeira caneca. Tá, vamos lá. Tô Primeira... olhando aqui já. Quando é comemorado o dia do suinocultor? Ah, mas essa é moleza. Isso aí foi. Vamos ver. Não apareceu para mim, não apareceu ninguém ainda. Não Aqui pode também dizer nada ainda. não pode dizer que agora é sábado, né? Ali, ó. 24, Rafa Cerqueira, 24 de julho. Apareceu primeiro para mim. Rafa, parabéns, Rafa. O time vai entrar em contato. Apareceu, agora foi. Boa. Agora Boa. tá todo mundo Isso, o mandando. primeiro foi o Rafa Cerqueira, isso aí. Boa. 24 de julho. A nossa live está antes do dia do suinocultor, né? Muito bom. O que mais? Próximo. Segunda Agora é o copinho Stanley? Copinho. Copo. Opa, ó. Dá para nós responder essa? Ó. O que tu acha, falador? Vai, um copinho daquele ali? Aqui, ó, aqui eu tava olhando aqui a Natane Gobi, lá de Rondia, filha do Mauro Gobi. Natane, tu entrou atrasada, Natane. Tinha que ter respondido antes, a tua internet tá ruim. Bah. Boa, olha aí. Vamos lá, segunda pergunta. Vamos para a próxima, então. Quanto é o atual consumo per capita da carne suína no Brasil? Falamos disso aqui na live. Quanto chegou mais ou menos na média aí? A pessoa que tiver Sem contar o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é mais, né? Numa média agora. Aqui vai chegar perto. O que vem? Uma pergunta difícil pro copo, hein? Não, é um pouco mais de 18, hein? A gente falou. O Rafa já ia levar o copo também, nem podia. 20, Nani Gobi. Agora você. 20, eu acho. A gente falou que Nani Gobi. Isso aí. A gente falou que tá perto dos 20, né, falador? Isso, exatamente. Então fechou. Para mim foi Nani Gobi. Falou. Isso, foi ela. Essa vez, Natânia, a tua internet aí foi guapa. Opa, aí. E ganhou um copo. O copo é bom. O copo é bom também. Agora é a faca. Boa. Agora uma pergunta que o seu Vadecir falou aí. Em que ano entrou em vigor a lei da integração? Né? 2000 quando? 2000. Não, para mim não apareceu ninguém ainda. O pessoal tá procurando. Ali, ó. ATZ67, o primeiro para mim aqui. 2016, muito bem, foi sancionada a lei da integração. Isso, exatamente. Esse aí, o ATZ67, exatamente, tá certo, foi o primeiro. 2016. Muito bom. Pessoal, Vadecir, Eduardo, em nome da Academia Suína, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. E, principalmente de vocês, tem uma mensagem final, principalmente nesse momento de comemoração do Dia do Suinocultor, que a gente pode deixar aí para a audiência. Eu começo, Valdecir, e aí tu termina, pode ser dessa forma? Vai, maravilha, jogo rápido. Minha opinião é em 12 minutos, que nem o pessoal brinca comigo aqui. Eu sou um cara muito despachado. Não, só agradecer a todos, o pessoal ficou aí até o fim. A gente teve alguns problemas de internet no começo, mas o bom de aparecer dificuldades é saber de driblar elas, né? Que é o exemplo da nossa suinocultura, né? Dificuldade todo dia, todo ano, e é o resumo da nossa conversa de hoje, né?
otimizar, aproveitar as oportunidades. E eu falo de novo, e é valorizar o suinocultor. O foco da nossa conversa era esse, valorizar o suinocultor. Na presença do falador aqui, a gente nomeia todos os suinocultores do Brasil. Como eu mencionei no começo, né, dessa importante missão que a gente tem de alimentar o mundo, né, e o suinocultor faz parte dessa história. Então, só agradecer a todos pela presença, né, e agradecer, Valdecir, imensamente por tu aceitar o convite aí. Para mim foi uma conversa sensacional. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Iana, o pessoal da Academia Suína. Maravilha. Eu também, assim, agradecer vocês aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, com quem nos acompanhou até agora. Eu procurei, que nem eu disse para vocês, passar aquilo que realmente, como eu enxergo as coisas, como eu as vejo, como eu converso com as pessoas, na nossa troca de ideias, nas visões, na visão que eu tenho sobre o setor, na visão que eu tenho como negócio. E como negócio nós temos que ser, não é infelizmente, mas nós temos que ser muito frio e calculista. No negócio, no lugar do coração, às vezes a gente tem que ter uma pedra de gelo, porque senão depois nem o coração sobra, né? Então acho que é importante o produtor estar ligado nessa questão da eficiência, de estar cada vez mais profissional. Essa questão que nós falamos também da pegada ambiental que está aí, da pegada de redução disso, de efeito estufa, de gás, enfim, eu acho que o produtor precisa cada vez mais abrir a cabeça dele e buscar olhar essas tendências e quem seguir primeiro. Quem entrar primeiro em seguir essas tendências, que elas não têm volta, e sim elas vão só ir para frente e te exigir que você entre nelas, com certeza vai sofrer menos e vai se adaptar antes ao processo e vai estar sempre na frente. Então, aos suinocultores aqui, os colegas suinocultores, para o dia 24, o nosso dia, parabéns para nós. E para nós ser suinocultor, eu falei na quarta, né, terça, que nós conversamos, para ser suinocultor nós temos que ter vocação. Suinocultor que não é vocacionado, e infelizmente, corre o risco de não perdurar na atividade. Então, parabéns, produtores, e sigam. E a associação está aí para bem representar todos aí os interesses do produtor da porteira para fora. Aqui eu sempre falo, Eduardo, a Axurs é a voz do produtor da porteira para fora. Então, conte sempre conosco. E a nossa entidade nacional lá, que eu não posso deixar de citar, Eduardo, que é uma entidade, hoje a BCS, ela é exemplo, é modelo para todos os demais segmentos da produção brasileira que vão lá ver como é que nós estamos fazendo, como é que a equipe ABCS, liderada pelo Marcelo, faz para ter esse sucesso que ela tem na campanha da carne suína. Inclusive, países de fora, associações de fora do país vêm aqui copiar o case de sucesso que é a campanha que a BCS faz hoje para levar a nossa carne ao consumidor brasileiro cada vez mais, tá? Então, muito obrigado e quando precisar, só me chamar que nós estamos aí para conversar. Muito obrigada, pessoal. E respondendo aí quem está perguntando, a nossa live vai ficar salva no Instagram, então a gente vai deixar salvo aqui. E muito obrigada a todo mundo que ficou até o final. Pedimos desculpa aí pelo problema técnico que tivemos, mas no final deu tudo certo. Então, obrigada quem acompanhou a gente até o final, em homenagem ao Dia do Suinocultor. E obrigada também ao time da Academia Suína que está no backstage e conseguiu aí driblar todos os problemas para fazer a live acontecer. Okay. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.